Olá, 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 peoples! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos! Ah, quem tá aqui? Hello! A gente tá com saudade de vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então hoje a gente vai falar de física radiológica, tá? E se você tá aí, eu vou abrir para as perguntas para você participar. Se você quiser, lógico, né? Participar para fazer alguma pergunta mais pro final. Eu vou falar um pouquinho sobre física radiológica, tá? E aí a gente conversa depois, troca uma ideia se você tiver alguma dúvida. Oi, gente! Vão falando para mim se vocês estão me ouvindo bem aí no áudio, se tá ok, por meio dos comentários. Deixem nos comentários se vocês estão me ouvindo muito bem. E aí? A dúvida não precisa ser só sobre o tema da live, tá? De física, ela pode ser sobre radiologia no geral. Às vezes você pegou um caso essa semana, quer compartilhar, tá com alguma dúvida, ou a sua dúvida é desse tema ou não é, enfim. É um bate-papo. Vai ser um bate-papo com a gente. Olá, Alice, Gabi, Layandra, Jonathan. Beleza, vamos lá. Bom, Bora! E deixa até aqui embaixo, tem um coraçãozinho. Vai apertando esse coraçãozinho aí, porque daí a gente espalha essa live pra mais gentes. beleza. Nossa. People, seguinte. O que é legal, né? Entender sobre física radiológica. Bom, eu não sou físico, tá? Inclusive, eu não ia muito bem na disciplina de física no colégio, porque contas, essas coisas, não batiam muito comigo, né? Mas a física radiológica, ela não tem muito disso, né? Não precisa fazer muita conta. É mais entender como que se forma o raio-x, como que acontece aquela mágica dentro da ampola de raio-x para que a gente consiga obter a imagem. E é disso que a gente vai falar. Bom, para quem não sabe, um trechinho da história, que é fantástica, a história do raio-x, né? O raio-x ele foi descoberto em 8 de novembro de 1995. 8 de novembro de 1995. Esse é considerado o dia do radiologista. Quem descobriu o raio-x foi Wilhelm Conrad Röntgen, né? Um cara lá da Alemanha. Ganhou o prêmio Nobel de Física em 1901 por essa descoberta. Ele chamou de radiação X. X justamente pela incógnita, né? Que não sabia de onde que vinha. O que é X? Fala, doutor Alisson, Ale, tamo junto. Então, como eu falei para vocês, eu não sou físico. Mas o conhecimento de física radiológica a gente tem que ter. Porque a gente opera com isso, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos ali, ó. Outras coisas que são importantes para a gente entender sobre a física radiológica. Primeiro, o raio-x ele é capaz de penetrar em materiais que absorvem a luz visível. Tá? Eles interagem com a matéria, eles podem sofrer absorção ou dispersão, eles fluorescem em certos materiais, por isso que antigamente os filmes, os chassis, antigamente não, ainda tem gente que usa isso. Os chassis eles tinham aquela placa branca dentro que chamava ecrã, né? Oxofitos de terras raras. Então, quando o raio-x passava pelo ecrã, o ecrã emitia uma luz e essa luz sensibilizava ainda mais, além do raio-x, a película radiográfica. E isso poderia então diminuir a dose de radiação no exame. Beleza? Ó, a Alice está perguntando, ó, fala de foco fino e foco grosso. Não entendo bem esse trem. Cara, nossos alunos do RVO, eles receberam uma aula sobre isso, né, Alice? E o que significa foco fino e foco grosso, tá? Bom, isso a máquina faz um autoajuste para você de acordo com a técnica radiográfica. Foco grosso quer dizer que a região que os elétrons vão incidir sobre o ânodo, e a gente vai falar rapidinho sobre isso, é muito grande. Então ele não tem um foco muito pequeno, vai ser um foco maior, um foco grosso, para radiografar estruturas maiores, como por exemplo um abdômen, um tórax, tá? Então, se eu fizer o foco fino, que é uma técnica com MA um pouco mais baixo, tá? Isso vai incidir, vai fazer com que eu use um filamento de tungstênio menor no momento que o raio-x vai incidir sobre o ânodo, os elétrons que saem do cátodo vão incidir sobre o ânodo, eles vão incidir numa região menor do ânodo, gerando um feixe de raio-x menor, com um foco menor, um foco mais fino.
tá? Isso vai me dar um detalhamento um pouco maior de imagem, tá? Então a gente usa o foco fino em alguns casos de ortopedia, tá? Para ver o osso a gente consegue usar foco fino, tá bom? Então é isso, basicamente, e explicando bem rapidamente. Então falando sobre as propriedades do raio-x. Interagem com a matéria, são capazes de penetrar em materiais que refletem a luz, fluorescem em materiais como o ecrã, o óxido de terras raras, produzem imagem, filme e foto sensível. Antigamente não tinha ecrã, o raio-x incidia sobre a película dentro do chassi e fazia as imagens. Entendeu, Alice? Massa, que bom, Alice. Tem a aula lá no RVO, tá? Tem aula lá no RVO também. Então eles podem produzir íons e causar mudanças biológicas nos tecidos. Daí o risco de quem trabalha com o raio-x, né, com aparelhos de radiação, não utilizar os métodos de radioproteção. Porque a radiação ela pode ionizar moléculas de água ou DNA, causando uma radiação indireta ou direta uma ionização direta ou indireta da sua célula, gerando uma mutação, tá? Então só precisa de um raio-x para mutar a célula. Lógico, se você é imunocompetente, aquele DNA mutado, a sua célula vai combater, você não vai ter um câncer, né? Mas ao longo prazo aumenta muito a chance de desenvolver um câncer, por exemplo, se você não toma cuidado de radioproteção, tá bom? Então tomem todos os cuidados com isso. O ecrã, ele, além de ajudar na qualidade da imagem, além de ajudar, em você usar menos radiação, ele também te ajuda na qualidade da imagem, né? Assim como o foco fino e o foco grosso também trabalham a qualidade da imagem, eles também te ajudam na radioproteção. Então são maneiras de radioproteção indiretas, entendeu? De reduzir a radiação indiretamente. Tá, show de bola, obrigado. De nada, meu amor. Me lembrou bem. Então assim, ó, vamos no freestyle aqui. Tô falando de física no freestyle. Bora. O raio-x é uma radiação eletromagnética. O que isso quer dizer? O que é uma radiação eletromagnética? É um tipo, tá, de onda que tem um campo elétrico e um campo magnético. Simples assim. E eles andam em planos perpendiculares entre si. Existem vários tipos de radiação eletromagnética no nosso dia a dia. Por exemplo, o rádio é uma fonte de radiação eletromagnética. Ah, mas o rádio então é perigoso? Não, porque o rádio ele usa uma frequência muito baixa. É uma radiação eletromagnética não ionizante. Sacou? Então vamos começar do rádio, que é uma radiação eletromagnética de baixa frequência, não ionizante, e vamos andar pelas radiações, pelos tipos de radiação eletromagnética que podem até chegar a ionizar. Vai aumentando a frequência. Quanto mais aumenta a frequência, maior o poder de penetração, né? Maior poder de ionização dessa radiação. Então vamos começar. Rádio, eletromagnética não ionizante. Micro-ondas, radiação eletromagnética não ionizante. Infravermelho, radiação eletromagnética não ionizante. Luz visível, estamos aqui, luz, isso é uma radiação eletromagnética, mas ela não ioniza minha célula. Sacou? Ultravioleta é uma radiação eletromagnética não ionizante. Agora, vamos chegar nas ionizantes. Raio-x, radiação gama e radiação cósmica. Elas possuem uma alta frequência e isso pode permitir que elas entrem na nossa célula. Porque elas têm poder de penetração, sacou? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ter um conceito na nossa cabeça. Maravilha? Com relação à produção do raio-x. Simples. Se você não sabe explicar alguma coisa para uma criança de 7 anos, você não sabe o que é aquilo. Então, eu me policiei para entender de uma maneira simplificada como que se forma o raio-x. Simples assim. Quando elétrons se chocam em um metal, há produção de radiação. Ponto. Radiação X. Tá? Então, o raio-x ele é produzido pela conversão da energia cinética de elétrons acelerados em radiação eletromagnética. Olha que loucura. Essa é uma definição. Então, a produção, a aceleração, a desaceleração desses elétrons acontece dentro da ampola de raio-x.
E é isso que a gente tem que entender agora. A anatomia do tubo de raio-x. É muito simples. Tá? Ampola de Crookes ou ampola de raio-x. Alice. Tá. Então assim, ó. A ampola de raio-x, vamos supor, tá? Que é aqui uma ampola de raio-x. Eu tenho um cátodo e um ânodo. Ambos são feitos de tungstênio. Tá bom? Porque isso aumenta a eficiência da produção de raio-x. Então, o cátodo, ele é negativo. Tá? O cátodo, ele é negativo. Está cheio de elétrons dentro do cátodo. E esses elétrons são estacionários, eles ficam quietinhos aqui. E eu posso aumentar esse número de elétrons, como eu posso diminuir. Como que eu faço isso, Thiago? Pelo MA. Pelo MA. Se eu aumento o MA, é como se eu estivesse aumentando um watts da minha lâmpada de raio-x. Sacou? É um dimer, por exemplo. O MA é um dimer do watts da lâmpada. Tá? Então eu posso aumentar muito, encher de elétrons ou deixar pouco elétron. Baixo MA ou encher de elétrons, alto MA. Sacou? E esses elétrons eles têm uma atração pelo que é positivo. Não é uma pessoa negativa, fala a real. Ninguém gosta de uma pessoa negativa. Uma pessoa negativa, ela quer ficar positiva. Né? As pessoas positivas são mais legais. Elas dão mais certo na vida. Seja positivo. Tá? Então, os elétrons que estão ali negativos, tristes, desacorçoados com sua vida, sem vontade de cantar uma bela canção, né? Eles querem se sentir mais felizes. Eles querem encontrar o ânodo positivo. Aí o que acontece? A gente pode controlar esse grau de atração entre eles por meio de uma diferença de potencial. Que tem um botãozinho lá na máquina de raio-x que controla isso, que é o kV. Então, se eu aumento muito o meu kV, eu vou deixar os meus elétrons super atraídos pelo o meu ânodo. Se eu deixo o kV baixo, os elétrons vão estar lá negativos, estou só um pouco atraído pelo ânodo. O kV é o grau de beleza do ânodo. Quanto mais bonito ele fica, maior atração ele tem pelos elétrons do cátodo. Sacaram? Sentiram a viagem? Então assim, ó, se eles sentem muita atração, estou com o kV muito alto, tá cheio de elétrons aqui, o kV muito alto. O choque, quando eu aplico essa diferença de potencial, vai ser alto. Quando eu tenho um choque alto, a produção de raio-x vai ser alta. Tá bom? Se eu tenho uma diferença de potencial baixa, um kV baixo, os elétrons vão se chocar, mas eles não vão ter muita velocidade, não vão gerar uma radiação muito forte, não vão ter um poder de penetração muito forte. Simples assim. Tá bom? É isso. Tá, Thiago, mas o que acontece quando os elétrons que estão aqui se chocam aqui? Radiação de esfriamento. É isso que acontece. Para lembrar e para saber o que é radiação de esfriamento, a gente tem que entender o que é um átomo. Um átomo. Então, isso aqui é um átomo. Tá? Isso aqui é um átomo. Ele tem um núcleo e os elétrons à sua volta. Tá? Quando... Olivia. Ô, caralho. O que eu fiz aqui? Inverteu a parada. Aí. Desculpa aí. Me atrapalhou. Vamos lá. Eu tenho um átomo. Olha o átomo, que bonitinho. Então, esse átomo é um átomo do ânodo. Ele é um átomo de tungstênio super positivo. Tá? E aqui eu tenho um elétron. Aqui eu tenho um elétron. Ele quer se chocar com esse... Ele tem atração por esse núcleo atômico do ânodo. Então, esse elétron está aqui no cátodo. Tá? Ele está aqui no cátodo. Esse elétron está aqui, ó. É todo esse lápis aqui. Tá? Aí, o que acontece? Quando eu aplico a diferença de potencial, olha que loucura. Esse elétron que está aqui no cátodo, ele vai se direcionar para o ânodo. Quando ele se direciona para o ânodo, ele sente uma atração pelo núcleo positivo do tungstênio. E aí ele vai desviar a sua rota. Desviou a sua rota. Né? Puf, e perdeu uma energia dele. Perdeu um pedacinho dele. Esse pedacinho é chamado de fóton. E isso é a radiação. É um pedaço de energia do elétron. Chamado de fóton. Tá bom? É isso. É assim que se forma. Tá? Essa perda de energia do elétron, quando ele desvia da sua rota, chamada de radiação de esfriamento ou Bremsstrahlung,
faz com que ele perca um pedacinho dele em forma de fóton. Maravilha? E esse fóton vai ser direcionado para a gente, né? Para o paciente, para o objeto que a gente está radiografando. E esse fóton vai entrar no paciente, pode atravessar o paciente, pode ser atenuado pelo paciente, pode sofrer um efeito fotoelétrico, uma dispersão Compton, que são interações do fóton com o corpo do paciente ou com algum material. Maravilha? Tamo junto? Que tal, Alice? Entendeu? E por que na prática isso é importante? Saber isso é importante? Porque você sabe o que acontece quando você aumenta o MA, você sabe o que acontece quando você diminui o MA, sabe o que acontece quando você diminui o KV e aumenta o KV. Você entende a parafuseta da parada, tá? Você começa a trabalhar com qualidade de imagem e uma radioproteção. E assim, não precisa ser um físico, né, para operar uma máquina de raio-x, mas se você tem esses conceitos na mente, você sabe que aumentando o MA você vai ter um poder de penetração maior, você sabe que aumentando o KV você vai ter um poder de penetração maior, você sabe que aumentando o MA você vai disponibilizar mais fótons naquele exame, e isso vai te dar mais contraste, tá bom? Então assim, ó, a Alice perguntou uma pergunta muito legal. Afinal, 2 metros de distância da fonte de radiação é seguro? Não, não é. Depende da fonte de radiação, depende da direção do feixe primário. Então isso é mito, tá? 4, 5 metros já corre um risco baixo de pegar radiação, mas depende de onde você está, depende de quanto MA e KV foi usado nesse exame. Sacaram? Isso depende muito se o foco é primário, né? Tipo, você tá mirando em você mesma, ou você tá falando de radiação dispersa. Para radiação dispersa, quanto maior a distância, menor a chance do feixe te atingir, né? Teve uma pergunta legal aí, sobre grade. Alguém falou sobre grade. Eu não entendo muito sobre a grade. Qual é o problema da grade? Então, não sei. Quem que perguntou da grade? Pergunta da grade a grade é fácil, a grade é tranquila, a grade nos ajuda. Esconder atrás do colete ajuda a se esconder atrás de quem tá com o colete. Sacana, né? Às vezes tem que disparar rápido, né? Beleza? Tá, a gente não achou a pergunta da grade, mas você pode entrar daqui a pouco para falar com a gente. Eu vou responder a pergunta da grade. O que é a grade? A grade é um aparato que fica na mesa de raio-x, que são placas de plástico e alumínio normalmente, tá? Que elas vibram no momento do disparo do raio-x, permitindo a passagem do raio-x no momento do disparo, e depois elas vibram, fechando a volta do raio-x, entendeu? Então diminuindo a radiação dispersa e o borramento no filme. Fábio enviou uma solicitação para participar. Beleza, Fábio? É isso mesmo? Tamo junto? Eu vou autorizar aqui, ó. Vamos lá. Ari, problemas com a grade é contactar quem tá assistência técnica, porque às vezes ela tá com algum defeito. Não é para ter problemas com grade, tá bom? Vamos ver se o Fábio quer participar. Bota a roupa, Fábio. Fábio é aluno dessa nova turma do RVO. Nosso novo aluno da nova turma. Vamos ver. Ricardo! Fala, Fábio! Fala, Fábio! Você tá ao vivo? Não tá, não. Não tá mais. Deixa eu ver quem que tá botando aqui. Tá. Opa! Ricardo. Ricardo, querido! Vamos ver se a gente consegue se comunicar. Vamos ver. Hablas espanhol, pero yo no mucho. Recusou. Gente, entra aí pra falar com a gente, pelo amor de Deus. Não, tranquilo, Fábio. A gente sabe que às vezes aparece ali, né? Mas não dá certo, né? Tá. Então, isso é muito importante para a gente ter noção de como que funciona, tá? A dispersão Compton, o que é? Ela é a causa da radiação dispersa que atinge o filme, tá? E o efeito fotoelétrico, ele é mais comum de ocorrer em fótons de baixa energia, com elementos de alto número atômico,
E esse é um raio-x que atinge o paciente e é absorvido totalmente. Então, o efeito fotoelétrico ele é responsável pela formação da imagem, tá? Mas são coisas técnicas que, na prática, é legal ter um conhecimento, tá bom? Alguns fatores que podem, então, diminuir a qualidade da tua imagem, né? Que eu chamo de variáveis de exposição. Então, movimento do paciente, miliamperagem, quilovoltagem, tem que estar tudo regulado. Distância objeto-filme, distância foco-filme, tá? Pergunta da Ju. Poderia deixar o MA fixo e mexer no KV e no tempo para ajudar na durabilidade da ampola? Ju, se tu tens uma ampola de baixa qualidade, dá para fazer isso. Mas as ampolas costumam durar tanto tempo, né? Que eu acho assim que às vezes tu pode prejudicar a tua técnica pensando nisso, tá? Mas dá, é uma técnica que tu consegue ajustar, tá? Tu consegue deixar mais tempo, né, disparando raio-x, mais às vezes radiação, né? Então tu nem sempre precisa ter um tempo alto em alguns exames, tu pode só botar o MA alto, por exemplo. E isso pode te prejudicar, por exemplo, nas radiografias de tórax, onde o tempo não é um fator assim que tu queira deixar, né, disparando. Então, faça a radiografia de tórax com um tempo curto, por exemplo. E a Jéssica, qual a dica para entender melhor essa parte de formação da imagem? Porque, tá muito confuso ainda na minha cabeça. Ter essas confusões de começo é normal? Nossa, se você não tivesse, eu ia achar anormal, na verdade. É super normal. Pelo super amor de normal. Deus. Eu tenho até hoje, tá? Vamos ver, Alice. Alice, a gente se fala o dia inteiro. Agora a gente vai se falar na live também. Cadê o ser humano? Cadê o ser humano? E aí, Alice? Como é que você tá, querida? Tudo bem. Tudo certo? Me fala, Tudo bom. tens alguma dúvida de técnica? Então, é uma coisa que assim, é uma dúvida e era um sofrimento no começo, que é assim, a gente fazer a imagem e entender o que tá errado, né? Assim, se meu KV que ficou muito alto, meu KV aqui tá muito baixo, isso é uma coisa que eu acho que é o mais difícil de ensinar, né? Assim, acho que é uma coisa que a gente tem que ir pegando na prática para poder fazer essa relação de quando eu aumento o KV, como que a imagem vai ficar. Talvez seja até igual a quem que foi que falou aí dessa dúvida de como que a imagem forma. Enfim, aí uma dúvida que eu tinha muito era quando a imagem ficava tipo granulada, sabe? Tá. Sim. Que aí, assim, as radiopacidades ficam ok, mas fica uma coisa meio granulada. E aí eu sempre tinha dúvida de por que isso acontecia. E uma vez eu vi que talvez, quando é assim, você tem que aumentar o MA, alguma coisa assim. Tá, mas tu tá falando no digital, no CR. Tá. Não, legal, porque assim, existem equipamentos e equipamentos, às vezes alguns algoritmos do equipamento, eles não estão ajustados para tal técnica, né? Então o fabricante ele tem que estar te passando isso aí. Entendi. Então, às vezes, é algum defeito no algoritmo da máquina, porque tem máquina que fica sempre assim, quadriculado, e a pessoa se acostuma com essa imagem, que na verdade não é bom, tá? Mas o que tu vê isso de vez em quando? Não, então, isso na verdade é uma coisa que a gente tinha lá na UFMG, às vezes isso acontecia. E aí a gente até às vezes achava que podia ser por conta de variação da corrente, sabe? Da tomada, né? Que às vezes acontece isso. Isso é uma E das aí causas. eu não lembro se uma vez se foi conversando com um técnico lá, ou se foi alguma vez que eu cacei alguma coisa na internet, que aí falava de aumentar, que era um ajuste no MA. Mas não é aquele coisa igual uma vez eu te mostrei, que parecia que fica tipo um tecido, assim. Não é essa imagem que eu tô falando, não. Ah, tá. É Entendi. como...
Então, tem algumas possibilidades, na verdade, que pode ser isso aí. Primeiro, ajuste do algoritmo da máquina, que pelo teu caso não é. Aham, A corrente. Isso já aconteceu com a gente também. Quando a corrente oscila, o equipamento não consegue detectar. aham. Técnica muito baixa às vezes, né? Pode acontecer isso. A Ari falou uma coisa que eu não sei se é nesse caso, que grade costuma dar um artefato Ah, de dá tipo umas traços. linhazinhas, né? De traços. Então, eu acho que para Alice faz sentido pensar em rede, até porque era uma instituição pública, né? Eu já trabalhei em É, instituição pública, oscila a rede direto. É uma loucura, né? Então, vem sempre os é, artefatos. Para tórax, às vezes para esqueleto, para qualquer coisa, né? É ruim, né? Tipo, tu não sabe o que tu está vendo é real, tu não tem uma definição de margem ali e tu pode perder diagnóstico com isso. Então tem que repetir o exame em alguns casos. é. Tá Vou bom, dar legal. oportunidade para mais pessoas. Tirar a inibição das pessoas, às vezes agora elas ficam com coragem de Mas solicitar. muito boa a tua dúvida. Obrigado por ter participado. Tamo junto. Mas E amanhã vamos fazer capaz. uns rounds juntos, né? Vamos. Então, Já estou beleza. estudando. Massa, maravilha. Obrigado, Tchau, Ellen. gente. Um beijo. Tchau, tchau. Como é que sai? Não sei. Acho que eu consegui sair, Ah, hein? tá, é aqui. Beleza. Maravilha. Peoples, altas dúvidas. Altas dúvidas, né? Ariane, tu, se não me engano, faz raio-x volante, né? Só fala sim ou não aí, mas enfim, isso é uma coisa que é bem complicada exatamente por isso daí, por oscilar a rede, enfim. Aqui em Lages, a gente tem um problema sério com a rede, né? Eu já queimei aparelho de ultrassom e raio-x, se você não tem suporte ali para conseguir colocar a rede, fica complicado. É interessante, Ari, ter um transformador. Não, ela não faz volante, muito bem. Ah, tá. Para quem faz volante é bom ter assim um estabilizador bom, alguma coisa às vezes pode ajudar, tá? Mas tem que ser um bem bom. Maravilha? Caiu? Pois é, não sei se estão ouvindo bem a gente aí, vocês estão vendo bem? Tá tudo certo, Alice? Estão vendo? Porque aqui no da Lívia saiu. Outra pergunta que fazem muito pra gente é em relação a que técnica que eu uso, né? Vou chegar nesse ponto agora. Tá, vai lá. Que técnica que a gente usa? Cara, varia. Isso é muito importante você ter em mente, varia de aparelho para aparelho, tá? Varia de aparelho para aparelho, varia de sistema, de layout, de como tu elaborou o teu layout, porque às vezes a tua distância tá 1 metro, 1,10 m, 90 centímetros, principalmente para quem faz volante, às vezes não tem tanto esses parâmetros. A Ariane perguntou isso, já puxando esse gancho, ela perguntou qual que deve ser a distância, né, da ampola para mesa, se não me engano, foi isso, Ariane? 1 metro. 1 metro é uma distância legal, tá? Padronizou-se 1 metro, tem gente que usa um pouquinho mais. Para equinos tem gente que usa 70 centímetros, mas eu sempre usei 1 metro, tá? Eu aprendi que 1 metro é legal, é fácil de lembrar e funciona muito bem. Então deixem sempre a ampola de 1 metro de distância do filme, tá? Isso vai te ajudar a padronizar também a tua técnica, tá? Se tu ficar mudando toda vez a ampola de local, tua técnica vai mudar com isso. A tua técnica ela só deve mudar com uma coisa só, que é o paciente, adaptada para cada paciente, para cada região que você vai radiografar desse paciente, tá bom? Outra coisa, voltando na técnica, uma das coisas que a gente fala é o seguinte, eu cheguei a trabalhar em 3 lugares diferentes, com 3 aparelhos diferentes, tá? E realmente, se eu usasse as técnicas que eu usava para um aparelho, chegou um animal com o mesmo porte, o mesmo peso, para fazer tórax. Se eu usasse a mesma técnica nos 3 aparelhos, ia dar ruim, em algum dos aparelhos, né? Em uma ia ficar bom e nas outras 2 não. Então, o que a gente sugere você fazer? Começa a anotar, faz uma tabela das técnicas que deram certo para você. Então, eu tenho lá minha tabela de tórax. Aí eu anoto o peso do paciente, a espessura do tórax do paciente, vai anotando as especificações do paciente e qual a técnica que você usou que ficou boa, entendeu? E daí você vai tendo essa tabela, esse parâmetro do seu aparelho, tá? Existem ali algumas regrinhas, né, de uma formulinha, mas...
Você tem que adaptar Eu pro teu vou ser aparelho. bem sincero, tá? Eu só usava essas fórmulas quando eu comecei. Depois já era tudo no olho, tá? Porque você cria um hábito, você conhece a máquina, você sabe qual técnica vai ficar boa, e fazer isso ajuda muito, né? Ter um caderninho anotado qual técnica que tu usou para cada paciente, porque às vezes ele vai fazer um controle, vamos colocar aí tórax, né? E tu ter a técnica que tu usou naquele dia para fazer o primeiro exame dele pode te ajudar muito no segundo exame, sacou? Então você usa a mesma técnica, você tem o mesmo parâmetro. Isso é muito importante, ter esse controle. Inclusive, na medicina humana, olha que legal, na medicina humana, numa das palestras que eu assisti sobre laudo, eu achei muito interessante isso, né? Na teleradiologia, às vezes, isso não se aplica. Mas, se você trabalha num hospital, em algum sistema como esse, é interessante constar no laudo radiográfico a técnica radiográfica que foi utilizada, bem como o aparelho radiográfico que foi utilizado. Sabe por quê? Para ter um controle e para saber se aquele aparelho que foi utilizado, ele consegue realmente entender, ter a técnica adequada para radiografar aquele paciente. Porque a gente sabe que alguns aparelhos de baixa potência não têm, por exemplo, uma capacidade para radiografar um tórax de um Rottweiler, né? Pode se perder diagnóstico por aí. Então tem que ter um raio-x, um equipamento de raio-x bom para determinados pacientes. Tá bom? E mesmo com a facilidade dos filtros, é importante a gente saber que a técnica primária, quando você adquire uma imagem de qualidade, é fundamental. Aí você começa a colocar, você pode usar os filtros que vão melhorar a sua imagem. Mas eu já trabalhei em lugares onde algumas imagens eram adquiridas em aparelhos computadorizados ou digitais, que a imagem primária era muito ruim. E daí não tinha filtro que fizesse milagre, entendeu? Então, saber a física da parada, entender a máquina ali, é fundamental para a sua qualidade de imagem. E a qualidade de imagem, por sua vez, é fundamental para o seu diagnóstico, né? Você só ter o aparelho de imagem não te faz um radiologista. Agora, você estudar o aparelho, você entender o que é aquilo lá, aí o jogo muda. Faz sentido? É isso aí. Muito massa, né, peoples? E aí, você tem mais alguma pergunta para a gente? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nessa live? Gostaria de perguntar alguma coisa para a gente? Lembrando que essa é mais uma live semanal, né? Weekly lives, né? Então, ontem saiu o que no ar? Ontem saiu o O round. Amanhã vai sair aula. Amanhã vai lá ter no uma YouTube, aula. tá? Vai ser sobre isso? Não. Conceitos fundamentais? Tu que gravou, homem de Deus. Não. A próxima aula da semana que vem vai ser sobre live, sobre técnica, tá? Então, a próxima live a gente vai escolher o assunto ainda, mas a aula da semana que vem vai ser sobre física. E essa aula dessa semana tá muito massa para alguns conceitos fundamentais sobre diagnóstico por imagem, tá bom? Isso, o cálculo do KV é bem fácil, né? Espessura vezes 2 mais a constante. Que você, então, mede a espessura do que você quer radiografar, multiplica por 2 e soma por uma constante. 30, 35, 25. Isso depende de cada aparelho também. Eu boto 30 ou 35. Gosto de botar para cima, tá? Isso é muito legal. Você pode usar esse cálculo, tá? Fazer uma primeira imagem e avaliar aquela imagem. A partir daquela, se ficou boa, porra, massa. Anota lá a sua técnica. Se não, faz uma segunda imagem mexendo na técnica. Aumenta um pouquinho o KV, diminui um pouco o KV, enfim, trabalha no MA. E assim você vai adquirindo. Vai chegar uma hora que o negócio vai ser automático, entendeu? Vai chegar paciente lá, você nem vai precisar olhar a sua tabela. Mas, cara, ter essa base vai te ajudar bastante, assim. Usa a técnica, usa a fórmula, faz o raio-x, avalia, se precisar faz uma segunda radiografia, né? Daquela mesma projeção, enfim. Isso é massa. A pergunta da Ingrid. Vocês já chegaram a usar MA de 400? Olha, não sei. Talvez sim. Eu não lembro o MA da máquina ali, porque muda o MAS, o MA. Mas chegamos perto, se não chegou a 400. Jéssica, semana que vem vai ter uma aula especialmente para ti. Jéssica Sparaciali, tá? Obrigada, a gente montou Hannah. uma aula de física, tá? Que vai estar disponibilizado no canal do YouTube. Então, semana que vem vai estar disponível essa aula, beleza? Maravilha, peoples? Tá, e agora?
Quem se habilita a entrar e fazer alguma pergunta para a gente? Não sejam tímidos, a gente está aqui disponível. Eu só Ou peço compartilhar alguma coisa. ou compartilhar alguma aqui. coisa, né? Pode ser pelos comentários ou pedir para participar na live. Só peço que bote a roupa aí, né? Tipo, não entra pelado ao vivo, tá? Por favor. É bom lembrar, tá bom? Beleza? Vamos lá. Amanda, como é que você tá, minha querida? Grande radiologista. My friend. Tá, seguinte. E se eu perguntar para vocês quais são as 5 radiopacidades radiográficas? Vocês sabem responder? As 5, só tem 5. Mas tem vários tons de cinza. Então, do menos denso para o mais denso. Ar, gordura, tecidos moles, mineral e metal. Então, a gente tem essas 5 radiopacidades radiográficas que elas vão se dar de acordo com a densidade desses materiais. Sacou? Então, isso é muito importante. Porque, às vezes, o cão, ele comeu um osso, a gente consegue ver lá que é um osso, porque é uma radiopacidade mineral no estômago. Se ele comeu uma moeda, a gente vai ver, não, radiopacidade metal. Se tem contraste no exame, a gente vai conseguir ver, tá? E isso é uma dúvida muito grande, porque às vezes a pessoa vê lá um corpo estranho naquele estômago, no intestino de um paciente e acha, mas isso, o que é? Uma brita, não sei o quê. Então, pela densidade radiográfica, pela opacidade, né, do material, a gente consegue delinear o que está ali dentro, tá bom? E hoje a gente teve um post também bem interessante nos stories falando sobre cálculos radiopacos e cálculos radiolucentes, né? Então, isso ajuda os radiopacos. O raio-x ele vai sofrer uma atenuação muito grande, não vai atravessar, vai ficar branco na imagem. Já os radiolucentes, eles não vão ter uma densidade muito grande, o raio-x consegue atravessar por eles e não vai formar imagem, tá bom? Não vai fazer uma sombra muito boa ali, tá? Então, o raio-x ele não é muito bom para detectar cálculos radiolucentes, não tão bom quanto o ultrassom. Mas no exame contrastado do raio-x dá para ver uma boa, tá bom? Que tal? Acho que é isso, né? Acho que é isso, né, peoples? Alguém tem dúvida aí, galera? Vocês entendem a importância de saber esse assunto? De saber não só a formação do raio-x lá dentro da ampola, mas a interação desse raio-x com o paciente, por que a imagem se forma. A partir disso, sabendo isso, sabendo também às vezes o sinal de soma que estruturas fazem. Sinal de silhueta. Sinal de silhueta, isso tudo ajuda a gente na hora da nossa avaliação, entende? Desde a formação da imagem até a avaliação. Todo esse processo é muito importante saber. Faz sentido para vocês? E agora uma pergunta para vocês. Se eu ficar do lado... Uma pergunta. Se eu ficar do lado de 1000 radiografias de tórax do ser humano recebendo radiação dispersa, se eu ficar lá no hospital X do lado de 500 pacientes, né? Vamos colocar que cada paciente recebe 2 radiografias, mas eu vou receber 1000 exames de radiação dispersa. Qual é a chance de eu morrer de câncer por conta da radiação? Alguém sabe me responder? Bota aí, galera. Se eu receber 1000 radiografias, a radiação dispersa de 1000 radiografias de exame de tórax, qual é a chance de eu morrer de câncer? E aí? Alguém? É a mesma, é a mesma chance de morrer de câncer se eu ter fumado 1 cigarro e meio. É brincadeira, né? Então, se eu fumar 1 cigarro e meio e ir numa festa, num bar, alguma coisa, passivamente você fuma mais que isso. Você tem a mesma chance de morrer de câncer, de ficar do lado de 1000 radiografias, recebendo radiação dispersa. Por quê? Porque a radiação dispersa é muito baixa, muito pouca, se você ficar do lado, né? O feixe principal é o principal causador da radiação. Então, ficar do lado ali de 1000 radiografias, você não tem um risco muito alto de morrer de câncer. Agora, para quem trabalha com isso, 1000 radiografias você faz em 2 meses, talvez, né? Se você faz aí 40 exames no mês,
você já faz bastante radiografias desses pacientes, entendeu? Então, no ano, você faz muito mais que 1.000 radiografias. Radiografias, não exames. Então, se você não ter uma radioproteção, se você não operar num sistema de radioproteção, a chance de você acumular esses danos celulares e desenvolver uma mutação e desenvolver câncer é muito grande. Principalmente para nós que trabalhamos diariamente com radiologia, com radiação. Então, tomem cuidado. Façam o princípio da radioproteção. Utilizem o ALARA. As low as reasonable achievement. Obter o máximo de informação com o mínimo de exposição radiográfica. De todo mundo. Do paciente, sua, da equipe, do público, enfim. Tá bom? Maravilha? Só fazendo um adendo aqui, exame é diferente de radiografia. Em um exame, você pode adquirir 3 radiografias. 4, por exemplo, 5. 4, 5 radiografias. Entende? Lembrando que, no mínimo, são 2 ortogonais entre si. Por uma região. Tá? Por região. Tá bom, peoples? Enfim. É isso aí. Tamo junto, então. Ninguém se habilitou a participar. Tá todo mundo tímido, todo mundo Só tímido. a Alice, né? A Ninguém, Alice. coitado da... É a Alice. Ninguém além da Alice, né, Alice? Tamo junto, então. Deu bastante gente nessa live. Tô curioso para ver quantas pessoas assistiram, porque a gente está com uma sala cheia aqui hoje. Gratidão por vocês estarem acompanhando a gente. Toda semana a gente vai fazer uma live, tá? Com assuntos variados sobre radiologia. Tamo junto. E isso já vem... Quantas lives a gente já fez? Nossa, várias. Desde fevereiro desse ano, a gente está toda semana fazendo live. Maravilha? Mas você pode falar, Ricardo, a gente o Thiago, ele fala de tudo, você não tá entendendo. Ele fala bem inglês, mas o resto, assim, ele enrola bem. A Alice tá caindo, tadinha. Ô, Alice. Mas a gente... O que vale é a intenção. Você tá com nós agora. Beleza? Super gagos. Tamo junto, pessoal. Uma boa noite para vocês. Semana que vem tem mais. Assistam amanhã a aula que vai estar disponível no canal do YouTube. Beleza? Um abraço para vocês e até mais. Tudo de bom e boa noite. Valeu, galera. Tamo junto.